Olá a todos e a todas. Irei apresentar o seminário com o tema Comportamento Social dos Insetos. A minha equipe é formada por Cristiane Maria, que sou eu, Damião Júnior, Maria Adriana e Maria Vitória. O que é um inseto? Quais são as características que um indivíduo pode apresentar para ser considerado um inseto? Bom, podemos observar a figura que este indivíduo ele possui uma cabeça, um tórax e um abdômen bem espessos. Mas a principal característica deste inseto é que ele apresenta 3 pares de pernas e um par de antenas. É, é, o que vem a ser o que é social? Qual o significado da palavra social? É indivíduo que faz parte de uma sociedade. E o que é uma sociedade? A sociedade, ela, ela se refere a um grupo de indivíduos da mesma espécie que se comunicam entre si. Pode haver, em uma sociedade, pode haver grupos de indivíduos da mesma espécie, mas se eles não se comunicarem entre si, eles não, eles não são social, certo? Só é social aqueles indivíduos que se comunicam entre si e que têm essa interação entre eles. Não podemos deixar de falar sobre a eusocialidade quando estamos nos referindo ao comportamento social dos insetos. A eusocialidade, ela está caracterizada nessas partes respectivas, que é o cuidado cooperativo com a prole, a existência de castas reprodutivas e a sobreposição de gerações adultas. No que se refere aos cuidados cooperativos à prole, os insetos eusociais, eles têm, né, deve ter, tem que ter este cuidado com a prole. Essa prole, esse cuidado não pode ser individual, mas é cooperativo. E quanto à existência de castas, né, há indivíduos dessas espécies que são reprodutivas e outras não. No que se refere à sobreposição de gerações adultas, ela se refere aos cuidados que os pais têm com os filhos. Podemos ver alguns exemplos de animais eusociais. As ópteras ou cupins, a ordem Hymenoptera, que são as formigas vespas, e as abelhas. Voltando aqui sobre a existência de castas, as castas, elas se referem aos grupos de organismos que têm as tarefas específicas, certo? Não, são grupos de organismos que, que estes organismos, eles têm uma tarefa
específica a ser realizada. Esses são exemplos de insetos eusociais. As ópteras ou cupins existe há cerca de mais ou menos 3.200 espécies. Esses cupins eles são 100% eusociais. Veja a imagem dos cupins. Possui 3 pares de patas, um par de antenas e essas garrinhas que servem para proteger os predadores. As himenópteras, que correspondem às formigas, vespas e abelhas, possuem cerca de 115 mil espécies ou mais, certo? Pois eles são os de maior número de espécies eusociais entre os animais. Como eu tinha dito anteriormente, essas colônias são formadas por castas, certo? Algumas delas, e essas castas, eles correspondem a indivíduos que irão realizar as tarefas específicas. Então, para cada indivíduo, há uma tarefa, e temos como exemplos as formigas, que são elas a rainha, o soldado e as operárias. Os soldados, eles irão proteger nenhuma colônia e as operárias irão trabalhar, certo? Pode ser cuidando da prole ou indo atrás de comidas, certo? E a rainha, ela tem a função de reproduzir e também de cuidar da sua prole, né? E quanto ao macho, o macho só tem função de reproduzir. Muitos deles não chega a voltar ao ninho. Após a população, ele morre. Não podemos deixar de falar sobre o altruísmo quando nos estamos falando do comportamento social. O altruísmo, ele corresponde a um comportamento autodestrutivo, ou seja, o indivíduo de uma colônia, ele se autodestrui para salvar as demais, os demais da sua colônia ou ninho. Por exemplo, temos aqui como exemplo a abelha. A abelha, ao ferroar a epiderme de um vertebrado, esse ferrão, ele se fixa na pele, certo? E uma parte do abdômen fica juntamente ao ferrão. E com isso, a abelha, ela morre, certo? Então, esse comportamento dessa abelha é nada mais, nada menos do que proteger a sua colônia e os demais, certo? Por isso, ela tem essa reação de defesa. Essa é uma reação de defesa. Sendo que ela será autodestrutiva para salvar os seus descendentes, ou posso dizer, a sua colônia. Também temos outro exemplo de altruísmo, que é de formigas, da família Forelius e Ceylus,
certo? Essas formigas, se prestarmos bastante atenção, podemos ver que ela se camufla entre as pedrinhas, certo? Então, a colônia existente está bem abaixo do solo, e uma ou duas dessas formiguinhas, ela fica na área externa, né, carregando grãos de areias para fechar esse ninho, e uma vez fechada, os demais que estão lá dentro estão protegidos e ela se torna uma presa fácil para os predadores. Aqui, referente à eusocialidade, à seleção natural, tem um questionamento. O porquê, né? Por que alguns indivíduos abririam mão de se reproduzir para cuidar de outros indivíduos? Esta questão ela está relacionada à seleção de parentesco, ou seja, quando se refere ao comportamento social, principalmente dos insetos, como vimos o exemplo da abelha e da formiga, que ele se autodestrói para proteger os demais deles, aqui também está relacionado à seleção de parentesco, né? Se sacrifica para dar oportunidade de sobrevivência ou de reprodução para os seus parentes, podemos dizer. Mas o que se compreende sobre o ciclo de vida da ordem de Hymenoptera, que são as formigas, vespas e abelhas? Visualizando a imagem, podemos ver uma rainha, um macho e um macho, certo? No período de uma revoada, que acontece geralmente no inverno, esses dois indivíduos de sexo opostos, eles saem para uma revoada. E durante essa revoada, acontece a copulação deles, certo? E o macho, ele não retorna para casa. Após a copulação, ele morre. Já a rainha, ela volta para sua casa, caso tenha, e se não tiver, ela vai fazer, certo? Vai fazer uma casa. Então, ela põe seus ovos. A partir dos ovos, esses ovos dará origem às larvas, e após as larvas, essas larvinhas se originará em pupa, e a partir da pupa será originados os soldados, as operárias, os machos e as rainhas. O que sabemos aqui é que o macho ele não tem pai, ele é filho único e só da mãe. Por quê? Porque o pai, depois da copulação com a rainha, ele morre. Então, esse macho, ele é filho somente da rainha. E a rainha, ela, após a copulação, ela armazena os espermatozoides do macho numa bolsa que ela tem, chamada de espermática, certo? E faz com que, quando ela quiser reproduzir, ela põe os ovos, porque já ela armazena esses espermas.
Aí, uma vez que, aí quando ela quer reproduzir, ela já põe os ovos. Quanto à determinação de castas, né, tem a interação de agonística, que é quando a rainha e a operária, elas se comunicam, né, para se comunicar entre si, certo? E a determinação de castas também, ela está relacionada aos feromônios. Os feromônios nestes insetos é crucial, porque alguns deles são atraídos. Esse feromônio, ele tem a função de demarcar território, são composições químicas, né, que esses insetos, eles soltam, principalmente nas abelhas e formigas, também ocorre. Nas formigas é quando eles estão trabalhando em fileiras, eles vai soltando os feromônios para que as demais consigam acompanhá-los através desse cheiro, certo? E também, aqui, né, como tem a rainha, as operárias, é bem provável que as rainhas também, elas soltem esses feromônios também na colônia, para que suas filhas, né, cresçam, desenvolvam já sentindo esse cheiro. Quanto à alimentação destes insetos, é, é, a alimentação deles são principalmente quando, quando uma operária ela vai se transformar em rainha, não, quando a colônia necessita de uma nova rainha, estas larvas são alimentadas por geleia real. E essa geleia real, ela é específica para alimentar a, a larva que vai se tornar futuras rainhas. Quanto às sociedades de vespas, que é da família Vespidae, as vespas, elas podem ser solitárias ou podem ser eusociais. Quando se refere às vespas solitárias, elas possuem o aprovisionamento massivo. Isso quer dizer que essa vespa solitária, ela constrói o seu ninho, certo? De uma forma já que é bem protegido esse ninho. Após feito esse ninho, ela coloca seus ovos lá, certo? Ou a larva, né, colocar seus ovos, e a partir daí ela vai buscar comida para eles e deixa lá, para eles se alimentar. E vai embora. Quanto à vespa sociais, elas possuem um aprovisionamento progressivo. Isso quer dizer que ela, depois de pôr seus ovos, certo? Elas cuidam dos seus filhos e alimenta seus filhos de acordo com o desenvolvimento deles, certo? Então, ela está saindo, buscando sempre alimento e trazendo para eles de acordo com o desenvolvimento deles, nunca abandona. É um aprovisionamento progressivo. Quanto à sociedade de abelhas, aqui temos dois tipos de abelha. A abelha apis, que é a melífera, a abelha que é muito comum, né, principalmente na produção, na criação dessas abelhas para a produção de mel. E
E essa aqui, que é a abelha jataí, que ela é comum, também ela é europeia, ela tem um ninho com formato de luva, né? E veja como este ninho é organizado. É, as formigas, as formigas, as abelhas, quer dizer, perdão, as abelhas, as apidae, elas se comunicam, ela tem uma forma de se comunicar, certo? Que é a forma de, através da dança. Como ocorre, né? Essa comunicação, como é feita? Essa comunicação, ela é realizada através da dança. É, observamos, ao observar a imagem, podemos ver que as abelhas, quando estão na colônia, podemos dizer que uma delas sai para procurar alimentos, certo? E esta que saiu para procurar alimento encontra, aí retorna à colônia. E essa abelha que encontrou o alimento ao retornar à colônia, ela faz movimentos, certo? Principalmente um movimento circular, certo? E quando o rabinho dela está direcionado ao lugar que ela encontrou o alimento, ela balança esse rabinho, certo? Entre as demais abelhas. E isso quer dizer que ao balançar seu abdômen, ela está indicando que é aquela direção, naquela direção que ela está apontando, é onde que tem alimento, certo? Por isso, e essa é uma forma de dela se comunicar com as demais para dizer onde é que tem alimento. É, a Sociedade das Formigas, da Formicidae, hum, elas são insetos sociais mais dominantes no mundo. É notável que a gente percebe e encontra a formiga com grande frequência, certo? Principalmente vários, vários formigueiros, podemos dizer, porque essa é uma espécie não, são, essas formigas, elas se adaptam muito, muito fácil, certo? Durante o estudo, percebemos que essas formigas, com o passar do tempo, elas foram perdendo as asas. E pode ser um ponto positivo para que as mesmas ela explore, né, o ambiente com maior profundidade. Podemos dizer que existem formigueiros que são bem profundos, certo? E esses formigueiros possuem castas, são organizados por castas, que essas castas têm função e atividade específica em cada uma, certo? E inicialmente essas formigas elas têm uma diversidade de alimentos, né? E principalmente algumas delas são predadoras. É, podemos observar no dia a dia, por exemplo, que é comum a gente encontrar com, por exemplo, algum bicho que está morto, né? Com um tempinho a gente vê cheio de formiga. Essas formigas, ela comem tudo, né? E principalmente
tem umas formigas que elas são cortadeiras, certo? Aí muitos pensam que ela come as folhas, só que elas não comem as folhas. Essas formigas, elas carregam essas folhas durante o verão todo, né? Fazendo aquelas fileiras para alimentar um fungo que se origina dessas folhas, e esses fungos vai alimentar elas, certo? Então, ela leva essas folhas ao, até o formigueiro delas, e a partir dessas folhas, com a saliva dela, ela vai mastigar e vai originar um fungo, e a partir daí, ela vai alimentando esse fungo até esse fungo crescer, para que elas se alimentem desses fungos. As formigas, como podemos ver nas imagens, eles têm diversos ninhos, certo? Podemos ver que elas são mais, tem uns ninhos que é só para baixo, só usando bem profundo, e outro ele já é mais acima, né? Tipo uns pilares de terra, montanhas. Falando de formigas, a gente também pode falar sobre o polimorfismo, certo? Podemos ver, analisar imagens, são duas operárias da mesma colônia, certo? Porém, uma é maior do que a outra. Então, essa característica dessas operárias, de uma ser menor do que a outra, sendo que, que as mesmas são da mesma, que as mesmas são, sendo que as duas são da mesma colônia, se dá o nome de de polimorfismo, né? Por conta dessa características. Porque o que vê nos estudos, que a gente percebe, né, diante dos estudos, a partir dos estudos, é que as operárias são pequenas e os soldados, eles são maiores que operários. Mas, nesse caso, as duas são operárias e possuem tamanhos diferentes. Por isso, o nome de polimorfismo. Também nas formigas, existe as formigas escravagistas, que são as formigas que escravizam outras formigas, certo? E essas formigas escravagistas, elas invadem um ninho, certo? E ao invadir este ninho, ela mata os pais, mata as formigas adultas e rouba a pupa e leva essa pupa para o seu ninho, né? Chegando em seu ninho, ela cuida da pupa ou ela expande feromônios, né, em todo esse ninho para que essa pupa ela cresça com aquele cheiro, pensando que ali seja o habitat dele. Então, essa escravagista, ela desculpa e está criando ele para depois escravizá-lo. No que se refere à sociedade de cupins, né, como já dito anteriormente, os cupins são da ordem Isóptera. Os cupins, eles são, diante dos estudos, eles são considerados baratas, ou conhecido como cupins baratos, certo? Porque eles são conhecidos como cupins baratos, porque a origem da eusocialidade desses cupins, eles apresentam a semelhança, suas características são semelhantes à da barata. Certo?
por possuir os mesmos simbiontes intestinais que algumas espécies de cupins, apresenta-se quanto as baratas, e esses cupins também têm uma grande capacidade de digerir celulose das madeiras, e é também uma característica das baratas, né? Podemos dizer. Quanto à dieta dessas isópteras, elas têm uma alimentação muito pobre quando tratamos do nitrogênio, certo? Por esta razão, estes cupins, eles têm um retardamento no desenvolvimento dos cupins mais novos, certo? Elas possuem os cuidados parental, e no que se refere à trofilaxia anal, é que esses cupins maiores, eles secretam podemos dizer, ele expele uma substância pelo anal, e os cupins mais novos se alimentam desses, como é que eu posso dizer, desses nutrientes. Não sei se é nutrientes o certo, mas é nutrientes, né, de certa forma, porque os cupins mais novos irão se alimentar deles. E também eles são simbiontes, são passadas entre os mesmos das colônias, certo? E por isso há uma necessidade de vida social entre eles, porque, de certa forma, os cupins mais novos necessitam dos cupins mais velhos. O ciclo da colônia dos isópteras, podemos visualizar ao lado que estes cupins, ele tem, veja que o cupim macho, ele é menos desenvolvido do que a fêmea. A fêmea, ela tem um abdômen bem espesso, né? Então, casal, esse casal, ele realiza a copulação. Após isso, a fêmea irá pôr seus ovos. A partir dos ovos, vai surgir larva, e das larvas, eles irão dar, e vão se originar, vão se transformar em ninfa, e a partir das ninfas, eles irão se originar cupins reprodutores, soldados ou operárias. Quando essa ninfa se transforma em reprodutor, esse reprodutor é asalado, certo? E durante a revoada ele irá encontrar a parceira e copular, e assim realizará o processo de reprodução novamente. Quanto aos soldados, a isóptera, ele tem a função de defesa, certo? Como já foi dito anteriormente, que as castas, elas são organizadas, né, e cada um deles tem seu papel específico, e aqui, falando dos cupins, tem cupins soldados, e, portanto, sua função é a defesa que está referido à proteção da prole, ou do ninho. Quanto à conquista social da Terra, né, são muitos insetos existentes em todo o mundo, né, e as abelhas têm um papel fundamental, principalmente na alimentação, na polinização, né,
o que seria dos humanos sem a polinização dessas abelhas, mas muitos desses insetos, eles são vistos como pragas, né? E acaba com a plantação, com a vegetação. Mas também tem um lado positivo, aqui, quanto à vantagem de ser, da espécie ser eusocial, é que essas operações em séries paralelas, eles têm múltiplos trabalhos, né? Como já disse, cada um tem sua função, e assim eles podem garantir uma porcentagem de sucesso na realização dessas tarefas, certo? E também isso tem a capacidade de influir formas de agressivas ou até suicida, por recompensa positiva em termos de aptidão inclusiva. Como falamos sobre o altruísmo, né? E alguns deles, eles, tipo, ele se expõe diante das, como é que eu posso dizer? Ele se expõe diante do perigo para proteger a sua colônia, certo? É essa capacidade de proteger recursos também, como também locais de ninhos e as fontes de alimentos. E fontes de alimentos. Eles também mantêm o controle, né, mais eficiente dos microambientes. Por exemplo, aqui temos como as formigas, deixa eu ver, não, peraí. Sim, as formigas que ela tem, as formigas que ela tem, como é que eu posso dizer aqui? Esqueci o que ele disse. É, esse inseto ele tem uma dominância muito grande em todo mundo, em todo o ambiente terrestre. São inúmeros insetos, né? Comparando a muitos animais. Eles são o maior número que dominam o ambiente terrestre. E aqui vamos falar sobre o comportamento das aranhas. É, as aranhas são insetos? Não, claro que não. Mas ela tem alguns comportamentos sociais muito interessantes que é bom conhecê-las. É bom. As teias, essas aranhas aqui, da família Parauxia, elas têm teias orbitais e forrageamento noturno, né? Tem muitas aranhas, em algumas espécies, algumas aranhas durante o dia, elas ficam em seu ninho, fica ali guardadinha, escondidinha, e só sai durante a noite, né? É, essas aranhas, elas são seletivas também, no momento da caça, e eles têm também, existe a cooperação de colônias na captura da presa, certo? Então, esses também são comportamentos muito interessantes. Tem espécies de aranha, certo? Que alguns machos, eles canibalizam os filhos ou abandonam a prole quando não tem certeza do seu parentesco. Já no caso da Orrácea, que é que é uma espécie de aranha, ela ela cuida de qualquer filhote ou colteca. O que é colteca? Colteca é o conjunto de ovos embrulhados
nascida. Então, essa espécie, a porrácea, segundo os pesquisadores, os machos protegem os filhotes contra os predadores, mesmo sem saber se são seus filhos, se são seus pais, certo? E algumas também, algumas espécies de aranhas utilizam estratégias para o acasalamento, né? Ou seja, os machos, eles fazem uma teia acima da teia da fêmea imatura sexualmente. E quando essa fêmea torna fértil, este macho é, copula, aliás, os dois copulam, né? Eles copulam, e esse macho ele pode continuar na teia, protegendo protegendo a fêmea, ou ele pode sair para se acasalar com outro. É, mas também não impede que a fêmea copule com outro macho, certo? E se a fêmea, por acaso, morrer, seja qual for o motivo, este macho, ele desce a teia e cuida dos filhos, certo? Mas existe também algumas espécies que as fêmeas vão embora após pôr seus ovos. Só põe e vai embora. Não tem nenhum cuidado parental. E também há uma espécie de aranha, principalmente a africana, a aranha africana, que o casal, certo? A fêmea e o macho dessa espécie, ela cuida da sua prole e cuida da prole de outro casal. São comportamentos de aranhas, certo? Que não são insetos, porém, existem os comportamentos muito interessantes. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho, e o meu muito obrigado a todos e a todas. Espero ter esclarecido. Tchau. O que foi, não é? Somos